Você já ouviu ou lembra dessa expressão? Quanto mais reza, mais assombração aparece? Lembra dessa expressão? Talvez os seus pais, avós usavam muito isso. Quanto mais reza, mais assombração aparece. É uma verdade. Quanto mais você fala, mais assombração aparece. Quanto mais você fala do medo, mais medo você terá, mais medo irá aparecer. Quanto mais você fala de crise, mais crise você terá. Por quê? O problema não está na situação, o problema está na nossa fala. Quanto mais eu falo, mais eu vou fazer aquilo se fortalecer. Você se lembra? Então, veja, se você falar mais assombração, quanto mais rezo, mais assombração aparece. A reza o que é? Uma fala, não é? Então os antigos diziam isso. Agora, você se lembra disso daqui também? Você lembra dessa coisinha aqui? Ainda está em uso, né? Alguém deixou isso aqui, que é a máscara, né? Eu acho que é uma máscara lá do México, talvez, sei lá de onde é isso aqui, que era toda. Mas você se lembra disso daqui, né? Também foi muito recomendado e usado, e aprendemos até que ele é um instrumento bom de proteção. Agora, por que usamos isso? Por que passamos a usar? Para que alguma possível contaminação que estivesse no nosso corpo, na nossa boca, não fosse expelido e atingisse outros, ok? Uma boa coisa, você está gripado, você vai usar isso aqui, vai na casa de alguém, você vai ter o respeito de não vai querer espirrar e liberar os vírus que estão ali. Então essa máscara serviu ou serve para impedir que aquilo que está de contaminação na nossa boca venha sair e você então não contamina as pessoas. Agora, olha que interessante. Você tem medo das bombas atômicas, né? A gente vê as preocupações das pessoas, o mundo, as bombas. Eu passei a perceber e a me preocupar mais com a boca das pessoas do que com qualquer outra coisa ruim que esteja no mundo. A boca das pessoas, a nossa boca é que tem criado muitas coisas que nós não gostaríamos de estar vivendo. A boca as palavras que estão saindo da nossa boca são elas que estão trazendo inúmeros problemas. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 15, eu vou ler para você. Eu tenho mais preocupação hoje com aquilo que as pessoas estão falando em termos de brincadeira ou normal na vida delas do que o próprio Covid. Covid não é nada em relação àquilo que está sendo liberado pela boca das pessoas. As bombas atômicas que estão aí, que a gente sabe que destrói, muito mais força e poder do que essas bombas atômicas que estão por aí, ou doenças ou males que estão afetando o mundo, é a palavra da pessoa, a sua boca, que está liberando verdadeiras bombas atômicas e criando problemas diariamente. E se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos, não por causa do diabo, não por causa do mal, porque o diabo está limitado, o poder das trevas está limitado. Agora, a nossa boca não está limitada. Nós não colocamos freio na nossa boca, e a Bíblia fala que é para a gente colocar freio na nossa boca, né? Como um cavalo você coloca freio para conduzir ele na boca, nós deveríamos também colocar um freio na nossa boca para evitar irmos para caminhos que não são os caminhos que o Espírito Santo está nos conduzindo. Então aqui em Mateus, a gente lê o seguinte, em Mateus 15, eu vou ler para você, diz o seguinte: então Jesus chamou o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Vocês não se tornam impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isso é que é impuro. Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Jesus respondeu: vocês não entenderam? Perguntou Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Porém, as palavras que saem da sua boca, que vêm do coração,
essas contaminam o homem que fala estas palavras, porque no coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e calúnias e etc. São essas coisas que contaminam o homem. Olha que interessante, quando Jesus fala, ele está dizendo o seguinte: a discussão ali era porque os discípulos haviam comido lá umas espigas de milho, e aí eles não lavaram a mão, que era um cerimonial que eles exigiam, né? Que o povo religioso da época exigia. Então o que aconteceu? Eles pegaram a espiga e comeram. E os fariseus retrucaram, falaram assim: ó, teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e isso não é certo. O que aprendemos também, né? Importante o lavar as mãos, porque as bactérias estão presentes. Agora Jesus vem e fala o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. E eu lhe pergunto, o que é que sai da boca de uma pessoa? O que é que sai da sua boca que pode contaminar? São as palavras. Jesus mesmo fala aqui, quando ele fala do versículo, ele vai dizer, o versículo 10, Mateus 15, ele vai dizer assim: olha, porém, as palavras que saem da sua boca vêm do coração e contaminam o homem que fala estas palavras. As palavras é que estão atrapalhando a sua vida, é que estão gerando problemas. Quando você fala, as suas palavras não têm apenas poder. Eu tenho tentado explicar isso, falado já disso exaustivamente em vídeos que eu gravo, em mensagens. Há que tomar cuidado, há que tomar já é espanhol. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. As nossas palavras não têm apenas poder, como a gente aprendeu. Muitos a gente vai assim: as palavras têm poder. Isso entrou por um ouvido e sai pelo outro, está cauterizado. As tuas palavras não têm apenas poder, elas têm a capacidade extraordinária de criar. Tudo que você falar, tudo que a sua boca liberar, vai ser criado. Nós somos em Cristo co-criadores. Quando Deus fez o mundo, ele chamou Adão, falou assim: Adão, eu tenho esses animais aqui, eu tenho essas plantas, eu tenho tudo isso, você cria os nomes disso aqui para mim? Então Adão passou a fazer parte do projeto de Deus, criando nomes para as árvores, para os bichos, tudo aquilo que a gente sabe. Ou seja, nós também somos criadores. A sua palavra, ela tem a capacidade extraordinária de criar. Se você falar que está doente, doença você estará criando. Se você falar eu não tenho, negatividade você criou. Se você falar eu não tenho dinheiro, o teu saldo negativo aumentará. Se você falar palavras negativas, coisas negativas irão brotar. Eu mostrei aqui para vocês recentemente, vou até mostrar aqui novamente o abacaxi que eu vou colher, não é? Já para degustar dele. Eu plantei um pé de abacaxi e olha que coisa linda. Faz algum tempo eu apenas peguei aquela parte de cima dele, plantei aqui e esse abacaxi demorou um tempo, nasceu. Aqui tem outro também. Por quê? Eu plantei e agora eu posso colher. Nós vamos poder colher este abacaxi. As nossas palavras, elas são sementes. As nossas palavras, elas são sementes que irão ser criadas. As palavras irão realizar aquilo para qual ela foi falada. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus, tudo que você falar vai ser criado. Então olha esse alerta que Jesus nos dá: o que sai da boca do homem é o que contamina. O que é que você está criando ao longo da sua vida e diariamente? O que é que você está criando? A palavra de Deus, Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há uma música que a gente cantava em escola dominical que diz o seguinte: cuidado, boquinha, com o que fala.
Nunca vi tanta verdade que nas crianças a gente tentava incutir e aprendemos isso. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala. E eu vejo a importância de você ter que vigiar a palavra que está saindo da sua boca. Quando Davi também fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Aí ele diz, que as palavras da minha boca, olha a oração que Davi nos ensina, que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Que as palavras da minha boca, ele não está dizendo a palavra do vizinho, a palavra da tua mãe, do teu pai, ele estava vigiando e tendo controle, buscando ter o controle da palavra que sai da boca dele. Eu tenho visto as pessoas, a negatividade que existe no sistema deste mundo caído, destruído, que contaminou as nossas vidas. Nós tomamos o formato deste mundo tenebroso. A negatividade é uma coisa presente, presta atenção, quanto mais eu falo positivamente com as pessoas, mais negativamente elas retrucam. Presta atenção quando alguém faz um elogio para você, nossa, que roupa bonita, que nada, essa roupa é velha. A pessoa fala assim, nossa, você tá bonito, tá bonita, aí são seus olhos. Veja que a pessoa, quando faz isso, ela já respondeu com negatividade. A pessoa falou de maneira positiva e ela retruca de maneira negativa. Em vez de assumir, né, você falou que você, obrigado. Agora, você fala assim, escuta, vamos passear? Vamos fazer uma viagem? Não tenho dinheiro. Então, a primeira coisa que eu vejo as pessoas respondendo, e aí vai por outros caminhos, é exatamente isso. É a negatividade. Nós exaltamos mais aquilo que nós não temos do que aquilo que temos. Nós colocamos mais obstáculos do que ele já tem. Quando você vê um obstáculo, se você falar daquele obstáculo, se você vê aquela palavra, né? Quanto mais falo, mais assombração aparece. É verdade. Quanto mais você falar das coisas negativas, mais coisas ruins irão se apresentar. Então você precisa aprender a colocar este ponto na sua mente e cuidado com as palavras que você está liberando. Muitos problemas que você está enfrentando, muitas coisas negativas, coisas ruins que você tem vivido, não é problema do sistema, não tem sido problema do diabo. O diabo apenas contribui. Você fala uma palavra negativa, sabe o que ele faz? Ele vai lá, pega o regador dele e vai lá regar aquela palavra. A Bíblia fala que quando as nossas palavras são liberadas, anjos ou demônios vão pegar elas. Ou anjos ou demônios. Quando você fala, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, está difícil, está complicado, é difícil. Veja quantas palavras das 16 mil palavras que nós falamos diariamente, se pudéssemos ver o tanto de palavras negativas que sai da nossa boca, você se assustaria e aí você vai ver que este tem sido o seu problema, este tem sido a nossa dificuldade. Quanto mais nós falamos das dificuldades, mais elas irão aparecer. Então não é você ser positivo, falar só não, você tem que ter a consciência, toda palavra que sair da sua boca, ela vai fazer. Então as palavras quando são liberadas, elas são liberadas. Então se for palavras negativas, palavras malignas, como Jesus falou ali, o que sai do coração do homem, né, que são adultérios, mentiras, enganos, roubos, negatividade. Estas palavras malignas, essas palavras negativas que saem da nossa boca, os demônios é que vão pegar ela. Os demônios é que vão se apoderar destas palavras. Então, você fala uma palavra negativa, é uma semente que foi lançada para plantar. O diabo vai lá e vai regar. Vai pegar o regador e falar assim, olha, o Weber falou isso, falando que a vida dele é uma droga. Essa vida é uma droga. Quando você fala, minha vida é uma droga, pode ter certeza que você vai parar na farmácia. Porque lá se vende droga. É a drogaria. Quando você fala, minha casa é o inferno, ela se tornará habitação de demônios. Meu trabalho é o inferno.
esse trânsito é infernal. Acidentes, malignidade você vai estar liberando. Agora, quando você fala palavras, eu posso todas as coisas em Cristo, me ensina, eu quero aprender, me corrige, e isto for do seu coração, estes seres celestiais, anjos, é que vão pegar estas palavras e vão trabalhar aquilo que você falou. Aí o resultado, como você viu ali o abacaxi, tem 8 meses, sei lá, 5 meses que eu plantei aquilo. O resultado apareceu. E toda palavra que você falar, ela vai ser lançada no solo, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar frutos. E talvez a sua vida, essa confusão que talvez você viva, emocional, espiritual, sentimental, financeira, está em você estar falando. E aí nós trabalhamos, o governo, fulano, não, eu mesmo criei. Eu mesmo crio o mundo em que eu estou. É você que está criando, é você que vai dizer como o seu dia será. É você que vai dizer como vai acontecer as coisas. Então, que as palavras da sua boca sejam agradáveis, sejam palavras verdadeiras, que as palavras da sua boca sejam palavras que vão trabalhar a seu favor e não contra. Aqui na América, quando a polícia prende alguém por alguma infração, ele diz o seguinte: você tem o direito de ficar calado. Estou te prendendo e você tem o direito de ficar calado. E tudo que você falar vai ser usado no tribunal contra você. Que a pessoa fica nervosa, começa a xingar o policial, começa a dizer coisas do país e um monte de coisa, fala assim, ok, tudo isso vai ser usado contra você. Então chegar lá, o juiz não vai falar, nossa, não, pegou aqui, você falou que você é isso, ok? Você vai responder por aquilo que você falar. Deus, quando chegou diante da escuridão, o que ele fez? Lá em Gênesis, ele criando o mundo, estava escuro, o que ele fez? Oh meu Deus, que breu! Ai meu Deus, Jesus, corre aqui, olha o breu que está aqui. É assim que a gente faz, você chega diante de um problema, nossa, está grave. Você já viu que está grave? Não acrescente mais gravidade. Você já viu? Apresente a solução. Eu amo as pessoas que quando vêm apresentam soluções. Eu amo esse tipo de gente que se apresenta na sua vida com soluções. Escuta aqui, olha, eu vi que, às vezes você vê que uma pessoa está lá com um sapato furado, aí você fala, nossa, seu sapato está furado, hein? Tá russa a coisa na tua vida. Vai lá e compra um sapato, eu pego o teu e dê para aquela pessoa, não precisa falar que ela está de sapato furado. Aqui um exemplo, não é? A gente tende a apresentar os problemas, mas traga a solução. Seja portador de soluções, não de agravamento de problema. Aí Jesus chegou, estava escuro, o que ele viu? Com os olhos você identifica o que está acontecendo e com a boca você traz a solução. Deus disse, chegou, estava escuro, ele disse o quê? Haja luz. É o oposto. Você tem que declarar e falar aqui, o oposto daquilo. Fulano está desempregado. Você já criou mais desemprego, mais porta fechada. Eu estou desempregado. Eu estou buscando uma porta de emprego. Abençoe e não amaldiçoe. Abençoar é a boca que abençoe. Jesus fala assim, abençoe e não amaldiçoe. Não crie mais o problema. Não sei não, está desemprego, está crise para tudo que é lado. Assim você vai estar vivendo de crise em crise, de derrota em derrota. Mas quando você pegar e mudar, cuidar, limpar, fazer uma limpeza, uma correção, comece a vigiar as suas palavras, para que você fale aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que vai trazer resultado positivo, não negativo. Aprenda este texto de Jesus de Mateus 15, é fantástico. As pessoas estavam discutindo, não, vai comer esse negócio aí sem lavar a mão, vai comer, ficar contaminado, vai ficar doente. Pode até acontecer isso mesmo. Mas Jesus vem e fala, escuta, vocês estão preocupados com isso? Eu estou preocupado com o que vocês estão falando. O que você está falando a respeito do seu filho e da sua filha? O que você está falando a respeito do seu casamento, da sua casa? O que você está falando a respeito do seu carro? O que você está falando? Há um versículo que lá em Eclesiastes diz o seguinte, nem em pensamento amaldiçoes o rei. Livro de Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 4. Nem em pensamento amaldiçoes o governo, porque um demônio pegará suas palavras e irá
fofocar com aquela pessoa que você liberou uma palavra. Olha que interessante, quando você fala mal de uma pessoa, você está amaldiçoando ela. E o que acontece? O demônio, que é o espírito da fofoca, corre e fala para uma pessoa. Talvez você já tenha experimentado isso algum dia na sua vida, de que você assim falou, que fez algum comentário sobre alguém, sobre alguma situação, e de repente a pessoa veio e falou assim: ei, o que você está falando de mim aí? Aí você fala: nossa, eu não falei, o que falou para ela? É Satanás, literalmente ele fala no ouvido da pessoa, quando ele não usa alguém. Ele vai lá e fala assim: olha, eu vi lá, aquela pessoa estava lá no quarto dela, estava lá na casa, e ela estava com raiva, e começou a falar mal de você. O inimigo fala no ouvido das pessoas, por isso que a pessoa depois vem, te liga, te cobra. Por que você está falando mal de mim? Eu falei assim: esse cara está doido, essa pessoa está doida, eu pensei só. Então nem em pensamento amaldiçoes, ou seja, fale. Porque em você falar, o inimigo irá se apoderar destas palavras e elas irão trabalhar contra você. Mas agora, se você parar, né, 2 ouvidos, né, capacidade de ouvir mais, e uma boca, já pensou se fosse 2 bocas, gente? Imagina se a gente tivesse 2 bocas. São 2 ouvidos, né? Imagina se fosse ao contrário, um ouvido e 2 bocas. Meu Pai Celeste. Mas enfim, fica aí esta meditação, este exemplo, este momento. Veja isso aqui, tudo que estamos vendo. Deus criou e Ele continua criando. Estas árvores, né, estas plantas, este mar, estas águas, os peixes, Deus continua criando. Então vamos ser criadores. Vamos trazer solução. Por exemplo, você pega o seu dinheiro, né, e fala assim: essa mixaria, essa merreca, não dá para nada. Fale corretamente com as coisas. Converse com os elementos de maneira correta. Converse com o seu carro. Abençoa seu carro. Não, pois é, já está no bico do corvo. Cuidado com você falando dos seus pais, até de maneira carinhosa. Ah, meus velhinhos, né? Fale palavras: já está mal, já está... Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você pega o dinheiro e você fala que o dinheiro não dá para nada, nada ele vai dar. Agora, pega os elementos do teu dinheiro e fala com ele: o dinheiro, tá vendo aqui, ó, eu tenho mais conta do que dinheiro para pagar, eu tenho mais despesa do que receita. Mas como Jesus pegou 5 pães que não dava para nada e alimentou uma multidão, eu vou profetizar sobre esse dinheiro a mesma coisa. Eu vou profetizar que esse dinheiro, a minha receita será superior às minhas despesas. Gideão, com 300 homens, combateu 135 mil soldados e os venceu. Pega 300 reais e conversa com 300 reais e fala que ele vai ter a força de 135 mil reais. É assim que funciona. 5 pães e 2 peixes não davam para nada, segundo os discípulos. Mas nas mãos de Jesus, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, que ele fez o quê? Abençoou. O que ele abençoou? Ele pegou aqueles 7 elementos e conversou com eles. Ele disse aqui, olha aqui, 5 pães e 2 peixes. Tá vendo essa multidão aí? Isso é crente. Crente come com força. Então, você vai alimentar toda esta multidão e vou lhe dizer mais, e vai sobrar. E aí ele mandou entregar. Ele conversou com 5 pães e 2 peixes, profetizou sobre eles. Então pega o seu salário, pegue as suas receitas que não está dando para cobrir mais nada e comece a falar com eles de maneira correta. Fala assim: meu salário, você vai ser maior, o meu ganho será maior do que as minhas despesas. Ainda que ele venha, como dizia o Chico Anísio, né? E o salário, pequenininho. Veja, profetizando. E a gente ri. A gente, o salário, né? Não dá para nada. Agora, aprenda o mínimo nas mãos
nas mãos de Deus, melhor dizendo, na sua mão e com a sua boca, vai ter força de comprar. É assim que Deus estabelece, é assim que nós precisamos fazer. Então, que tal a gente vigiar mais as nossas palavras? Que tal liberarmos palavras que vão ser agradáveis a Deus, aos ouvidos, às pessoas? Tem a palavra de ânimo, não de desânimo. Tem a palavra de coragem, não de medo. Tem a palavra de ressurreição, não de morte. Tem a palavra de alegria, não de tristeza. Tem a palavra de verdade, não de mentira. Tem a palavra que cura, mas que não traga dor, não traga doença. Assim nós vamos viver, então, muito mais do que qualquer problema que você está passando, o resultado está vindo da sua própria boca. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro. Tio Guedinho, com o dono do ouro, da prata e do dinheiro, te abençoe, que a sua vida esteja em paz, que você esteja em paz e que a bênção da produtividade, da prosperidade esteja presente na sua vida e que as palavras da sua boca venham ser agradáveis. Não vai ser mais palavra de murmuração, de desânimo, de desgraça. Vão olhar e falar, nossa, como que você tá? Pois é, eu mudei o meu hábito de falar. Vou falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, e as demais coisas serão acrescentadas. Tchau, tchau.